Ai, ai. Bem, estão me ouvindo? Olá, pessoal. Estou me organizando aqui porque teve um sério problema aqui. Já entrei em contato com o Juan para poder fazer esse vídeo ao vivo. Então arrumei uma pessoa técnica que veio até aqui e ele descobriu que eu tenho um problema que não consegue a transmissão. Juan, Paulo Ciela, Terapias, perfeito. Toque para convidar espectadores. Bem, espero que todos possam participar. Foi muito trabalhoso poder chegar acá, mas tudo tranquilo. Iniciar transmissão ao vivo, convidar, perfeito, convidar. Ok. Muito graças. Perfeito. Bem, vamos falar sobre a técnica de massagem epicrânea. Tive que fazer uma modificação de toda a palestra para que possa atender a expectativa. Vou falar com todos e passar uma informação e vou deixar, deixa eu talvez fazer diferente. Vamos ver se dá certo. Opa! Vamos lá. Vamos virar aqui. Estou aprendendo a mexer com o computador e junto com o celular. Cadê o cabo? Perfeito, vamos fazer a alimentação. Ótimo. Me desculpe todo o transtorno. Bem, acá está. Técnica de massagem epicrânea. Técnica de massagem epicranial. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Vamos então trabalhar com a técnica e que possa ser muito interessante para trabalhar todos os dias. Quem é André Nessi? André Nessi é um mestre de gerontologia da Universidade PUC São Paulo. Também fez a especialização em fisiologia do exercício pela Universidade UniFMU. Ele é também a especialização em massagem terapêutica pela Universidade Cantonal de Genebra, em Suíça. A especialização em massagem desportivo pelo Instituto Superior Manuel Farrado, em Havana, Cuba. Também professor de pós-grado e da Universidade Embi Morumbi, da Universidade Cândido Mendes e da Universidade Católica de Brasília. Colunista da revista Estética Consciência e da revista Endorfina. Participa do comitê científico da Revista Brasileira de Estética e da Revista Brasileira de Fisiologia. Autor de los livros Massagem Anti-Estresse. Esse livro, Massagem Anti-Estresse. Esse livro tem todas as informações da prática da massagem. Muito rico com as fotos. E foi o livro que recebeu o Top FIEP, o troféu do Congresso Internacional de Educação Física. Também autor do livro Massagem New Star. Também coautor do livro Massagem Recreativa. Este livro, Recreação Total, e há um capítulo que fala sobre a massagem recreativa, André Nessi. Então, se las práticas para desenvolver com os niños e com os adultos maiores para trabalhar com o desenvolvimento da percepção corporal. Uma técnica de trabalho bastante útil para a cultura física. Também coautor do livro Spa Terapia. Lo Spa Terapia é este livro
Dentro deste livro há diversas técnicas de trabalho, como a massagem com bambu, a massagem com a técnica epicrânia, a massagem com las pindas, que é uma técnica que utiliza ervas aromáticas chinesas. A massagem epicrânia, André Nessi. Sim, essa técnica que vai fazer a demonstração hoje para trabalhar com todos que estão presentes. A técnica de massagem podal, é a massagem de los pés. E muitas outras técnicas. A massagem aquática, massagem dentro da água. Então, este livro é a spa terapia. E também o DVD de massagem anti-estresse. Então, são um pouco de trabalho que executo em Brasil, como o massagem anti-estresse, atividade física adaptada, a massagem moderna, fundamentos da estética, spa terapia, recursos técnicos em estética, são um pouco de obras com que trabalho no Brasil. É muito importante saber que presente em Jogos Olímpicos como Barcelona, Atenas e Rio de Janeiro, a exposição como voluntário dentro da prática da massagem. Foi uma rica experiência. Acá no Panathinaikos, com a Serena Williams e grandes atletas brasileiros de voleibol, basquetebol. Muito jovem, comecei a trabalhar com a massagem, sempre estudando em buenos livros e buenas escolas. Então, toda a carreira está fundamentada em conhecimento de los livros de toda a parte do mundo para trabalhar com a massagem. Quais conceitos de bem-estar? O conceito de bem-estar é muito importante saber que é o corpo que tem a função e que produz enzimas, produz os hormônios para bom desenvolvimento corporal. Isso vai favorecer um tripé importante para a saúde e bem-estar. Então, um corpo físico que funcione e que produza. Necessita uma mente equilibrada, com emoção apropriada e a organização financeira. Muito importante para ter a saúde e bem-estar. E também viver e valorar a família, ter uma vida espiritual e uma grande interação social, para que possa promover o bem. Que mais? Vamos avançar. Esta é uma frase que começa todos os cursos. Para quem está atento, é a formação do homem. A formação do homem. Alguém tomou um punhado de arcila e lo modelou. Isso que cada artéria, cada vena, cada cabelo, cada músculo, cada órgão, lo cubriera com toda a pele e isso volar ao homem. A criação de Deus foi o primeiro exemplo de tacto e foi a primeira massagem. Então, a obra divina do homem foi a primeira obra da massagem na história. Bem, vamos continuar com a massagem epicranial. A massagem epicranial está sobre todas as técnicas da massagem. Então, temos a massagem lomi-lomi, massagem da Espanha, da Havaí, a massagem havaiana que trabalha com os braços para promover o relaxamento. A massagem shiatsu, que trabalha com a pressão do dedo. A massagem cubana, que trabalha com movimento rápido do coração para a extremidade. A acupressão, que trabalha com pontos para promover a analgesia. A massagem sueca, que trabalha com a técnica utilizando a crema, o aceite, para fazê-lo espalhar sobre o músculo e deslizar, fazer o deslizamento. A manipulação quiroprática. A técnica de ajuste vertebral. Liberação miofascial, que favorece a soltura de los tecidos. Rolfing, que promove o equilíbrio. Massagem chinesa tuiná, que vai favorecer a liberação do dolor e a liberação de todas as estruturas fortes do corpo. Massagem transversa da Espanha, técnica método Siriax. Manipulação osteopática, massagem reflexa manual, são todas as técnicas manuais. Junto com reflexologia podal, massagem Thai, massagem Rofa, todas trabalham com a cabeça, com o crânio, com a epicrânia. A soma de todos
favorece a técnica que vamos trabalhar. Qual é a definição de massagem? É um conjunto de manobras e manipulações. Qual é a diferença entre manobra e manipulações? Manobra é quando o movimento da estrutura, alteração do segmento. Então, a necessidade de fazer a manobra para liberação articular. Manipulação, quando trabalhamos promovendo a alteração da estrutura interna, a necessidade de hemácias, de sangue, de água, oxigênio, então alteração bioquímica. Isto ser manipulação, isto ser a manobra. Realizadas com uma grande quantidade de movimentos através das manos e aplicadas ao corpo humano com objetivos tais como preventivo. A massagem é preventiva porque vai promover a diminuir as chances de lesões osteomusculares. Ela também tem ação higiênica. A massagem promove com o atrito a eliminação de células mortas. Tem ação terapêutica para promover alívio das dolores por todo o corpo. Então, a massagem tem ação terapêutica. Desportivo. A massagem pode ser aplicada pré-atividade física, durante as provas e após a prática esportiva. Então, tem uma importante participação dentro do esporte. A massagem tem ação educativa, porque com a prática da massagem, a pessoa que está sendo massageada compreende o corpo. Acá está o coração, acá está a importância de estar o fígado, acá estão todos os órgãos externos, e assim a pessoa a conhecer o corpo. A massagem ser ação relaxante, né? Que promove o bem-estar. A massagem tem ação clínica e estética, utilizando pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. E se pode trabalhar todo o corpo, a par dele como os pés, as manos e a cabeça, de maneira metódica e ordenada. Então, é muito importante para o trabalho com a massagem conhecer os princípios da massagem epicrânea. Quais são os princípios universais da massagem? Primeiro, Heródoto. Heródoto diz: a pressoterapia deve realizar-se com suavidade inicial, aprofunda a pressão e termina suave, para que não tenha alteração da sensibilidade de quem a recebe. Pode ser o pequeno, o chico, o ninho, como também a pessoa de idade maior. Então, é um princípio de Heródoto, escreveu para que possamos trabalhar bem com a prática da massagem. Hipócrates, como um princípio importante da massagem, lhe diz que a massagem deve fazer-se de acordo com os nossos objetivos. Escreveu um tratado somente da articulação de ombro, 900 páginas, somente desse ombro. Por isso é chamado de pai da medicina. E ele falou sobre a direção, áreas distantes para o coração. Ou seja, a massagem trabalha a cabeça para o coração, de los membros, los braços para o coração, de los pés para o coração. Sentido de toda a massagem para sentido central do corpo para o coração. Princípio importante do pai da medicina, Hipócrates. Avançando, Avicena, esse personagem. Avicena diz: o propósito da massagem é dispersar catabólicos, formado em los músculos e nos expulsado por la atividade física, eliminando assim a fadiga muscular. Então, somente para manter a atenção, observando, mirando o celular, o computador, o laptop, há uma tensão muito grande em toda a região de cuello. De clavícula para cima, para arriba, temos 40 músculos importantes. De la região axilar para arriba, 60 músculos muito importantes. Somente de la cara, são 40 músculos, 32 músculos, ou especificamente 29 músculos que precisamos trabalhar com a massagem. O trabalho da manipulação e liberação. O que é massagem epicranial? É um trabalho de manipulação e liberação miofascial em la epicrânia e é permitir e ajustar a alienação muscular. Restaurar o movimento livre e sem obstáculos de todos os tecidos blandos,
y restaurar la textura, la fuerza y la función de los tejidos blandos. Exemplo de la coluna cervical. Isso deverá ganhar extensibilidade com a manipulação das estruturas. Evita que as raízes nervosas fiquem presas, ataquem. Então, nós vamos trabalhar toda essa estrutura, porém protegida pela estrutura cranial. É uma técnica que trabalha diretamente com a proteção do sistema nervoso central, a estrutura cranial. Quando está bem elaborada em mãos espertas, promove a relaxação profunda. Então, a única forma de trabalhar diretamente com o sistema nervoso central são quando tocamos a região da cabeça sobre as têmporas. Acá há uma estrutura nervosa que quando tocamos direto sobre o sistema nervoso. Observe a ilustração. A massagem trabalha os dois hemisférios, direito e esquerdo. No lado direito, muito rico de informações, porque é artístico, estético, visual, imaginário e criativo. Porém, no lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, é mais técnico, analítico, temporal, verbal e logístico. Quando uma pessoa tem acidente vascular cerebral e acomete o lado hemisfério esquerdo, o rosto, a face, a cara fica caída, como está, e pega o braço direito e a perna direita. Quando é muito rígido, muito metódico, porém quando pega a direita, o lado direito, do hemisfério direito, é a pessoa muito alegre, muito emotiva, muito direta, explosiva. Esta área, quando está torcendo pela equipe de futebol, muita emoção, se possível que esta área fique afetada com o acidente vascular cerebral. E o rosto fica como está, o braço encolhe e a perna fica limitada. Então é importante saber que conforme os tipos de comportamento, afeta mais o lado direito ou o lado esquerdo. Então, muito importante compreender qual lado estamos utilizando mais. Se eu levanto a sobrancelha mais à esquerda, o cérebro é mais utilizado à esquerda. Se levanto mais à direita, o cérebro mais utilizado à direita. Então, avançando com a informação da anatomia. A anatomia para epicrânia, o que é importante? Observem. Acá, os pontilhos é onde fica a estrutura miofacial. Então, toda esta região fica fixo a estrutura miofacial. E acá fica o músculo temporal. Observe as ranhuras. Lá é onde passa a estrutura nervosa, os nervos que vão nutrir toda a estrutura cranial. Deste ponto para frente, para cá, se a cara. E acá, se todo o crânio. A massagem trabalha com a cara e com o crânio. Então, toda essa estrutura, trabalhamos com a massagem. O canal auditivo está acá. Porém, ele vai até aqui, onde vai para a região de cuello. Por isso, quando cutuca o pavilhão auditivo, tossimos, porque há um estímulo acá que vai para a garganta. Não sei como chama a garganta em espanhol. Bem, voltamos acá. A massagem muito importante em la massagem epicranial é trabalhar toda a estrutura cranial. Para isso, necessitamos conhecer os huesos, os músculos, tendones e ligamentos. Como estava explicando, esta estrutura é muito massageada em la prática cranial, porque acá está o periósteo, aqui está também a fáscia e o músculo temporal. Então, é importante perceber que trabalhamos com toda essa estrutura. Quando trabalhamos com o masseter, que é um músculo muito forte para fazer a mastigação, este músculo trabalha junto. Todas as informações, se são muito importantes para você, à noite, quando vai lá dormir, há um reflexo nervoso que sai do centro do cérebro e vai para o músculo mais próximo que tenha movimentação. E o músculo masseter
com todos os músculos da mastigação, estão próximos. E com este, fica muito tenso, porque recebe a descarga. E na noite, promove o ranger dos dentes. Aqui hablamos como o bruxismo, porque a descarga para a área que tem movimento. É como o cielo, que tem os raios. Assim também, com o sistema nervoso para articulação temporomandibular. Muita tensão. Mas não somente na articulação temporomandibular, sobre toda a cintura espaldar. Também a necessidade de trabalhar todo para promover a relaxação. Observe como é muito importante as informações que sobem arteriais. As artérias nutrem toda a cabeça e o couro cabeludo. Observe que acá há uma ramificação, duas ramificações, terceira ramificação pequena, grande, grande, pequena. O que é importante saber? Que aqui, quando muito banho caliente e muita exposição à luz solar, e como tem pouca artéria, esta região favorece a queda de los cabelos. Então, há necessidade de estímulo muito rico nesta região, para que fortaleça os bulbos capilares, para fortalecer o crescimento. Se somente utiliza as boinas, as bombetas, os bonés, os chapéus, e não tem a ventilação, o sistema sofre e necessita de estímulo de massagem para favorecer com que essas estruturas fortaleça com muita nutrição e cresça os bulbos capilares. Avançamos. Aqui nós temos as venas. Todas as venas devem ser livres para não deixar toxinas impuras em o caminho. Ou seja, observe que o retorno seja mais volumoso, mais distribuído, e assim conseguimos conduzir mais rápido o retorno. Quando a pessoa tem dolor da cabeça, estar com enxaqueca, a massagem, quando fazemos sentido nas venas, alivia a congestão, promovendo a resposta de alívio. Aqui uma importante ilustração. São todos os músculos da face que trabalhamos. Aqueles músculos, vamos trabalhar sobre o sentido das fibras. Observe as fibras. Oblíquo labial, da região bucinador, do masseter, temporal, parietal. Então, trabalhamos sempre no sentido das fibras musculares e também sobre a região do músculo do cuello. Acá há uma grande estrutura chamada plástima. Essa é uma estrutura que recobre todos os tecidos. É a fáscia completa da cabeça. Então, muito importante promover estímulo. Todos os músculos e fáscias são massageados para o sentido do coração. Quem pode receber a massagem epicrânea? Todos. Não importa os clientes, sempre julgamos sem problemas conhecer bem a estrutura. Quanto maior o conhecimento, menor as contraindicações. Quanto menor o conhecimento, maiores são as listas, a contraindicação. Se conhecemos bem a prática, a pressão, a estrutura, podemos trabalhar com os ninhos com 3 dias de nascido. Com 3 dias se pode fazer a massagem. Com as gestantes, com as grávidas, né? Como se diz, as prenhas. Temos também os adultos maiores. Podemos trabalhar sem nenhum problema. A massagem epicrânea é um método de trabalho manual, onde a delicadeza, a segurança e o ritmo são a base da técnica. Seu objetivo é promover a relaxação direta e o reflexo em toda a estrutura física da cabeça, crânio. Também em toda a estrutura da cara, a face. A técnica combinada de conhecimento oriental, China, Índia, Japão e ocidental, Suécia, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Isso é a prática. Observe que com cabelo e sem cabelo, ou seja, é importante criar o estímulo. Na Índia, se tem o cabelo muito forte,
porque desde os ninhos se trabalha sempre com a força de todos os cabelos para promover o crescimento. Todos os dias perdemos 60 fios a 100 fios de cabelos. Porém, quando pouca nutrição do bulbo capilar, mais quedas e menos proteção para o sistema nervoso central. A massagem epicrânea é uma técnica com movimentos suaves e profundos de los dedos sobre o cuello, la cabeça e la cara. Usualmente los hacemos com um cliente acostado, pero hoje será uma automassagem. Então, só lhe demonstrando que há uma sustentação da cabeça para fora da maca, da mesa de massagem, e fazemos todos os movimentos. Lá observe o movimento de los dedos. Acá, a distância entre a primeira atlas e todo o tecido que lo protege o cuello é uma distância de 16 centímetros. Então, há uma necessidade de ter apoio e a mobilização suave para promover um trabalho em todo o músculo que protege a primeira vértebra e a região da respiração, o bulbo. Acá será a forma como segura a cabeça. Posiciona com o pulgar e todos os dedos, mantendo a sustentação para movimentar toda a cabeça. A massagem epicrânea nós demonstrado de forma efetiva como diminuição do estresse, ansiedade e depressão. Hoje, com a quarentena, está uma quantidade muito rica de pessoas com angústia, com ansiedade, e aumenta o consumo de medicamentos. E também há o estresse, a tensão, contração do músculo. Só de ouvir a informação de quarentena de vírus, coronavírus, tensão. Quando acabar, encerrar a quarentena, todos vão procurar massagem para eliminar a tensão corporal, a tensão pelo estresse, a ansiedade para diminuir a ansiedade, diminuir a atividade cardíaca, melhorar a capacidade inspiratória da respiração e, principalmente, diminuir o estado de depressão. A depressão é muito difícil tirar da depressão e a massagem é um ótimo caminho. Alívio da dolor. Então, temos alívio da dolor crônico e da tensão. Melhora do sistema imune, restauração do equilíbrio do sistema nervoso autônomo, alívio das funções do sistema nervoso central, relaxação muscular geral, alívio de dolores da cabeça e migranas, disfunção das articulações temporomandibular. Em Brasil, fizemos uma pesquisa na universidade e com 130 homens e mulheres, e fizemos a abertura da boca. A abertura com o paquímetro. E o que foi descoberto? Que os homens abrem mais a boca do que a mulher. A mulher habla mais, porém, a estrutura física óssea do homem é maior. E se é maior, ele tem a capacidade de abertura maior. E como habla menos, os músculos não são tão tensos e tem essa facilidade da abertura. Porém, com a massagem epicrânea, o ganho foi de 2 centímetros a mais para tanto o homem como a mulher. 2 centímetros a mais. Se abre a boca como está, se faz a massagem, abre mais. Então, é bueno. Acá, estimulação da circulatória de toda a estrutura do cuero cranial, ou seja, de toda a região dos cabelos. Sensação ligeira da suavidade das expressões faciais. Toda vez que trabalhamos com a massagem, há uma suavidade da expressão. É muito importante fazer a foto antes da massagem e a foto depois da massagem. Por quê? Porque vamos perceber a diferenciação da expressão facial. Com a massagem, sem a massagem, uma tensão. Faz a massagem, suavidade. Muito importante para apresentar com um trabalho científico. Bem, vamos à prática. Sim, vamos fazer uma prática da massagem facial. Nesse momento, um pouco de tensão, porque vou realizar a prática. Estou suando. Bem, na prática, vou ajustar aqui o celular.
para desenvolvimento da prática da massagem epicrânea. A massagem epicrânea é muito tranquilo, porém, a necessidade de trabalhar em outra pessoa. Mas nesse momento, vou fazer em mim mesmo. Vou colocar uma música para relaxar. Ótimo. Automassagem, massagem epicrânea. Necessito que retire anéis, aliança, metal. Retira relógio. Solte todos os tecidos. Mantenha livre. A posição confortável para a realização do trabalho de massagem. Bem tranquilo, a posição, ok? Um pouco mais aqui para inclinar. Opa. Estou organizando a posição do celular. Perfeito. Aquecimento, todos vamos fazer juntos, ok? Aquecimento das mãos. Muito importante ter a informação que quando cerramos os olhos, 70% da imagem, pelas imagens, se fecham, se cierram, se desligam. Somente 30% de projeção. E a projeção se la dá informação musical, do toque, e 30% somente de trabalho, de la visão. 70% se cierra. Bem, com os 3 dedos, por 3 segundos sobre os olhos, com respiração. 1, 2, 3. Com dedo indicador e dedo médio sobre a fronte. O movimento alternado sobre a fronte. Movimento toca os fios de cabelo e toca sobre os cílios, sobrancelhas. Alternado. Afasta e aproxima. Cada afastar e aproximar, uma repetição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Chacoalhe as mãos. Acá há uma pequena estrutura linfática. O canal linfático passa cá e um menor acá, que vem até a frente do pavilhão auditivo, onde tem o linfonodo parotídeo. Então, colocamos os polegares abaixo, os dedos acima e deslizamos. Perfeito. Retorna, retorna, segura. 1, 2, uma mão retorna, depois a outra. 3, 4, 5. Vamos dedilhar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo dedilhar. Dedilha, desliza. Até parotídeo. Olha lá. Dedilha, parotídeo. Perfeito. Chacoalhe as mãos. Agora, os polegares, região mentoniana. Região mentoniana. Vamos tocar, vamos dedilhar. Região infraocular, seios nasais, região maxilar. 3 linhas. Primeira, segunda, terceira.
Pulgares sobre a região mentoniana. Então, olha lá. Dedilho, deslizo. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atenção. Quando faço esta pressão, é leve. Por que leve? Porque a ponta da unha está branca. Leve, branca. A pressão forte, forte não, moderada, é quando a pressão de movimento firme branca, a ponta da unha branca, e a mobilização do tecido. Brando, moderado. Forte, forte, quando existe a pressão e não movimenta muito, pequeno movimento. Acá, se forte. Acá, se forte. Movimento forte. Primeira linha, forte. Segunda linha, forte. Terceira linha, forte. Primeira, segunda, terceira. Ótimo. Região labial. Apoia. Indicador, apoia. E desliza, expressão do sorriso. Três, 4, 5. Região de mandíbula. Acá, se o muslo de la língua. Acá, se las linfonodos submandibulares. Acá, se las glândulas salivares. Então, apoio os pulgares, os dedos, deslizo até a curva da mandíbula. Olha lá. Ótimo. Perfeito. Chacoalhe os braços, relaxa, é ótimo. Os dígitos de los dedos tracionam, traciona. E o dedo indicador, vamos fazer um giro, 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 giro. Este traciona, lo masseter, lo muslo masseter, desliza contração e mantém. E este desliza em giro, para cima, para cima, para cima, para cima. Arriba com o movimento, para arriba. Este para abaixo, este para arriba. E gira. Ok? A diferença. Acá, mesma coisa. Desliza sobre o masseter e a tensão de los dedos sobre a mandíbula. Este gira para cima. Arriba, arriba, arriba. Ótimo. Agora, com os dois dedos indicadores, o movimento de los serrote. Serrote, sac, 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 sac. Lo cerrar, ok? Serrote, serrote. Até o parotídeo. Pega a linha nasogeriana, naso-oral. Dois, 3, 4, 5. Acá, dedilha. Linfonodo parotídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. 1, 2, 3, 4,
5. Dedilha. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Vamos continuar? Ok. Com os dedos atrás do pavilhão. Os dedos atrás do pavilhão. Com os pulgares, deslizamos do lobo inferior da orelha para os pés. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Acá está a cabeça. Acá está a coluna vertebral. La cervical, torácica e lombar. E todo o pé e nervo esquiático. Então agora, ó, a coluna. 1, 2, 3. Cervical, torácica, lombar. Cervical, torácica, lombar. Cervical, torácica, lombar. Ótimo. Graças pelo coração. Perfeito. Chacoalha os braços. Agora, lóbulo superior. Lóbulo superior. Desliza. Indicador arriba. O polegar faz o deslizamento com o contorno para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. O polegar com o dedo indicador mantém a palma da mão tranquila, sem extensão, relaxada, abaulada e coloca sobre a região. E vamos fazer 3 movimentações para frente. A mão direita sempre para a direita. A mão esquerda sempre à esquerda. Ok? Então, o movimento está como este. Posição. Fazemos oclusão acústica. 1. Cada 3 é 1. 1. 2. 3. 4. 5. Perfeito. Ok? Chacoalha. Novamente, vamos fazer uma vibração. Vibração. Ótimo. Vibração. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Nesse momento, agora, une os polegares, pulgares e os dedos indicadores num pequeno triângulo. Vamos posicionar sobre o corpo do externo. Aqui há uma glândula pequena que se chama timo. A glândula timo, que é responsável pela angústia, pela tristeza, pelo rancor, pela mágoa, pelo ódio. Ela alivia os sentimentos negativos. Então, triângulo, posição, inspiro, pressão. Novamente, inspiro, pressão. Mais uma vez, pressão. Inspiro, pressão. La última, inspiro, pressão. Perfeito? Ótimo. Agora, vamos fazer a posição da mão, como este, tranquilo, relaxado, ok? Colocamos sobre a região de cuello. A outra mão sobre a articulação de cotovelo. Vamos puxar e apreender. Fazer uma tração e uma apreensão. Então, 2 regiões. Superior, arriba e abaixo. Então, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? Vamos cambiar a posição. A mão esquerda sobre o cuello lado direito. Acá, com a posição confortável. E a outra sobre a articulação. Empurra e este faz a apreensão.
1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Perfeito? Los dedos nesta posição. Duro, rígido, ok? Muito rígido, rígido. Perfeito? Mão vai relaxar. E o dedo firme, rígido. Desliza sobre o externo cleidomastoideo. Firme, rígido. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E o muslo firme. 1, 2, 3, 4, 5. O outro, vamos cambiar. Posição firme. Los dedos sobre o muslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Lo próximo. Las mãos em garra. Garras esta posição. Este, cafuné. Cafuné. Ok? Este, garra. Com esta posição sobre a região de la têmpora. La têmpora, esta região. Acá se la região da cervical. Acá se la torácica. Acá se a lombar. E acá se o sacro. Cervical, torácica, lombar, sacro. La posição. La posição. Movimento circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, essa mão une os dedos. Essa mão afasta os dedos. Unido, fechado. Olha o movimento. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tranquilo. Agradável. Perfeito. Ótimo. Perfeito? Sacude os braços. Agora, o dedo mínimo, a ápice da cabeça, e todos os dedos vamos trabalhar em 3 linhas horizontais. A primeira, que chama primeira parietal. A segunda é como se chama temporal. E a terceira posterior. Então, acá, o movimento, olha. E o que fazemos? Fazemos esse movimento, ó, alternado. Ok? Então, apoia o dedo mínimo e todos os dedos. Este movimento. 1, 2, 3. Abarra um pouco mais. 1, 2, 3. Abarra um pouco mais. 1, 2, 3. Vamos fazer lá 4 repetições. A primeira. A segunda. A terceira. La cuarta. La última. Fica tudo descabelado. Chacoalhe os braços. Agora, intercale os dedos. Assim. Perfeito? Olha, assim. Ok? Parte potenar e tenar, la região posterior. Então, vamos lá. Esse é o movimento. Pressiona cá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora,
no próximo movimento, nós vamos encaixar os dedos assim. Fecha, vibração. Então, olha lá. Vibração, 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 vibração. Não ser fraco, forte, forte, forte. Mas é agradável. Tem que ser agradável. E outro, forte, 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 forte. Perfeito? Agora, os dois dedos, indicador, dedo médio, indicador, dedo médio. Acá, se o muslo temporal. Lembra o desenho? O desenho? Tac, 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 tac. Se o muslo temporal. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Este dedo forte. Olha lá. 1, 2, 3. Olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mudança da posição. E agora? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O outro lado. A posição dos dedos. O movimento. Forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mudança da posição da mão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito? Ótimo. Agora, deslizamento final. Os dedos intercalam sobre a fronte. Movimento em onda. Sobre a fronte para o tídio. Então, intercala os dedos. 1. Intercala. 2. Intercala. 3. Perfeito? Mais uma vez. 1, 2, 3. Sobre a sobrancelha, somente os dois dedos. Olha lá. 1, 2, 3. Sobre o osso nasal e lacrimal. Lacrimal e nasal. Dos dois dedos. 1, arraste. 2, arraste. 3, arraste. 4, arraste. 5, arraste. Ok? Linha naso-oral. Movimento, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Agora, olha o movimento. Dedo indicador e dedo indicador, dedo médio. Traciono, ó, traciono. 1, faz essa tração. 1, 2, 3, 4, 5. Outro lado, ó. Tração. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Dedilhamento superior. Dedilho para a região do parotídeo. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Cantinho. Aqui no Brasil se chama pé de galinha. Não sei em espanhol. Mas nós vamos fazer o que, ó? É este movimento, ó. Ok? Deslizamento com indicador, dedo médio. E o indicador não toca a vista, somente acá. Então, esse movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, com dedo indicador, ó. 1,
2, 3, 4, 5. E acá, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E o movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. La posición de las manos en prece. Con los polegares con la borda interna. 1. Retorna uma mão, depois a outra. 2. 3. 4. 5. Sobre a região da fronte anterior. 1. Sobre a maçã da face. 2. 3. Região mentoniana. 1. 2. 3. Gracias. Espero que foi de la contento de todos. Graças pela presença de todos. Cristiane, Iris, Lourdes, todas as pessoas que estão aqui. Graças pela presença. Ana Ortigosa, do Paraguai, graças. Maristela, graças pela presença, forte abraço. Silvana Freitas, Silvana querida, da Inhambi, graças, muito obrigado. Cristiane, muito honrado. Mônica, Equador, graças. Marcela, de Argentina, muito rico a presença. Lourdes Bodino, beijo pela presença, pela participação. Agradeço por todos que estão aqui. Colômbia, Everte Gamorra, muito honrado com tua presença. Muito carinhos. Bárbara, graças. Muito rico toda a presença de vocês. Estou muito feliz, muito contente. Perdoe o espanhol que não hablo muito bem. Colômbia. Salazar, graças. Mônica Arias, graças pela presença. Tem muitos aqui, acá. Muito rico, que momento. Muito majestoso. Estou muito feliz. Que possa todos estar com Deus. Deixa eu fazer uma informação para encerramento. Aqui repetimos a prática. Deixa eu só tirar os livros. E o que quero falar com vocês? Que aqui está a informação que fizemos na prática. Porém, fica minha gratitude. Minha gratidão por todos que estão aqui participando desta informação pelo Congresso Massagem Latino. Graças a todos que participaram. Juan, muito rico, muito rico a tua invitação. Fica a minha gratidão. Muitas graças, querido maestro, o professor Luiz Fernando, por lo que conheci o amigo Juan José Aruete. Fica a minha gratidão pela amizade, pela possibilidade de trabalhar. Las manos mías conhecem alguns ofícios, como tocar a guitarra, cuidar dos ancianos, proporcionar tudo o que uma orquídea necessita, ojear miles de livros, massagear miles de pacientes e clientes, ensinar a cientos de miles de estudiantes e profissionais do Congresso Massagem Latino, señalar muitas direções e legar muitas cidades, estados, países. Símbolo de minha vida, como massagista, esteticista, professor de educação física, escritor e gerontólogo. Sim, a todos mis amigos, através destas manos minhas, lhe digo graças. E desejo forte abraço de la massagem. Gratidão, graças muito, forte abraço massoterápico e gratidão a todos que estão aqui. Não tenho palavras para agradecer todos que estão aqui. Me emociona, porque na vida, só é vida quando envolvida na outra vida, para dar sentido à vida. E minha vida é muito importante porque todos estão aqui e me fazem muito importante para mim, para Deus e para todos vocês. Graças por todos. Não tenho o que falar. Equador, graças pela presença, Elsa, querida. Muito rico, bravo. Muito obrigado. Estou muito honrado pela participação. Meu querido Juan José Ariete, minha gratidão. Beijo no coração de todos. Encerro minha participação. Humilde, dedicada, mas com muita concentração. E perdoe-me pela demora com a tecnologia. Ok?
Gratidão, gratidão, gratidão. Encerro. Obrigado, muito grato por muitos corações. Um prazer. Sim. Interessante, graças. Gostei muito demais. Excelente. Bueníssimo. Espero poder falar com todos. Argentinos, sim, super beijo. De la Argentina, Equador, de toda a região, Bolívia, de Colômbia, de la Espanha, de lo México, Brasil. Todos que puderam participar e estar presentes. De Panamá, de Puerto Rico, dos Estados Unidos, de todos, de la Venezuela. Muito queridos. Não tenho... Estou me sentindo muito honrado. Internacionalmente honrado. Graças. Um beijo. La mañana, le Instagram, @AndréNessi. Vou fazer novamente a demonstração. Amanhã, @AndréNessi. Estarei falando sobre a história em português brasileiro, em português sobre a história da massagem no mundo. Ok? Às 16 horas de Brasil, falando sobre a história da massagem no Instagram. Muito importante para todos que desejam conhecer um pouco mais da massagem. Cidade de Este. Querida Marta. Graças, Marta, pela presença. Córdoba. Nelson Duarte. Graças, todos. Muito rico. Ana, querida Ana. Graças. Olha, a todos, vou encerrar. Um beijo. Um forte abraço massoterápico e gratidão. Que Deus esteja comigo, que Deus esteja com vocês, que Deus esteja com todos, porque todos estamos num único lar, que se chama mundo. Bye, bye.